Olá! O mercado da soja parece tranquilo, né? Mas se a gente olhar mais de perto, existe uma tensão enorme acontecendo sob a superfície. Nesta análise, que é baseada na seção de cenários da Agromove, a gente vai entender direitinho o que está acontecendo e, claro, como se posicionar. O nosso foco aqui hoje, então, é fazer um mergulho profundo no mercado da soja, seguindo a análise super detalhada do Alberto Pessina. O objetivo é bem claro: decifrar as forças que estão moldando os preços e, com isso, descobrir quais são as estratégias mais inteligentes para o momento. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: olhar para a soja em 2025 significa enxergar uma oportunidade ou um risco? A resposta, como a gente vai ver, não é nada simples. Depende de um equilíbrio muito, mas muito delicado de forças no mercado. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para começar, a gente precisa entender o palco global. O mercado de soja, hoje, está caminhando numa linha bem tênue, sabe? Tentando se equilibrar entre forças econômicas que puxam para lados completamente opostos. De acordo com a análise do Alberto Pessina, quem olha para o mercado de soja hoje vê uma aparente calmaria. Mas olha, isso pode enganar. Nos bastidores, o que está acontecendo é um verdadeiro cabo de guerra entre os dois principais derivados da soja, o óleo e o farelo. E é fascinante ver como essa tensão toda funciona na prática. Basicamente, a gente tem duas forças gigantescas puxando o mercado em direções opostas. Vamos dar uma olhada em quais são elas? Aqui a gente consegue ver o cabo de guerra de forma bem clara. De um lado, empurrando os preços lá para cima, a gente tem a demanda por óleo de soja, que está super aquecida por causa dos biocombustíveis, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Resumindo, está faltando óleo no mercado. Agora, do outro lado, fazendo um peso enorme para baixo, a gente tem o excesso de farelo. Os estoques estão altos e isso, claro, acaba derrubando o preço do farelo. E essa citação da análise do Pessina resume o dilema perfeitamente. É o otimismo com o óleo de um lado contra o pessimismo com o excesso de farelo do outro. É justamente esse desequilíbrio que está definindo a rentabilidade de todo o complexo da soja hoje. Certo, com essa tensão toda no mercado em mente, a pergunta natural é: como é que as previsões de clima e de safra entram nessa equação de preços para a próxima temporada? Bom, o clima, por enquanto, parece que vai ajudar. Aqui no Brasil, a previsão de chuvas é boa para o plantio e lá nos Estados Unidos, as lavouras também estão indo bem. O ponto de atenção é que um plantio brasileiro dentro da janela ideal pode acabar limitando uma alta muito forte dos preços futuros. Por outro lado, o chamado prêmio no Porto de Paranaguá, aquele valor extra pago pela soja para embarque imediato, ele está alto. E isso é um sinal muito claro de que a demanda agora, nesse momento, continua fortíssima. E não para por aí. Além da safra e do clima, tem outra peça-chave que entra nesse tabuleiro: a taxa de câmbio. Agora a gente entra um pouco na macroeconomia global. A análise aponta que possíveis cortes nas taxas de juros lá nos Estados Unidos e na Europa poderiam fazer o capital internacional procurar outros mercados, como o Brasil, por exemplo. E todo esse fluxo de capital vindo para cá tem o potencial de valorizar a nossa moeda, o real. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental para o produtor, para o exportador. Com tanta volatilidade na soja e também no câmbio, como é que se protege e, ao mesmo tempo, consegue aproveitar as oportunidades que aparecem? Então, diante de tanta incerteza, produtos em conflito, resultados do clima, volatilidade cambial, qual seria a estratégia recomendada para navegar nesse cenário todo? A análise da Agromove, então, sugere uma ferramenta bem específica para gerenciar o risco nesse ambiente atual. É uma estratégia conhecida como Put Spread. Tá, mas o que é esse tal de put spread? Pensa nele como um seguro com uma franquia. A análise sugere essa estratégia porque ela é ideal para o cenário que a gente vive hoje. Ela protege o produtor de uma parte da queda nos preços, mas, e isso aqui é o mais importante, ela permite surfar em toda a alta. Ou seja, é ter uma proteção na baixa sem colocar um teto no ganho lá em cima. O grande atrativo dessa estratégia é que ela oferece o melhor dos dois mundos, sabe? Ela protege a receita se o preço cair, mas mantém todo o potencial de lucro se o mercado resolver subir. E o mais importante, isso não é uma receita de bolo, é uma ferramenta flexível que pode ser ajustada para a realidade de cada produtor, de cada empresa. Para quem quer se aprofundar ainda mais, vale lembrar que isso foi só uma parte da discussão. Mais detalhes dessa análise e de outros setores do mercado estão disponíveis lá na seção de cenários pecuária e grãos da Agromove. E para finalizar, fica aqui uma reflexão. Num mercado com forças tão opostas, qual é a melhor estratégia? Uma que foi construída só para se proteger da queda ou uma que permite capturar a alta? A resposta para essa pergunta define o jogo. Até a próxima.